Aleluia. Gostaria de cumprimentar você que está conosco nesta oportunidade com a paz do Senhor Jesus. Convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15. Hoje nós estaremos estudando, finalizando a carta de Romanos. Estaremos meditando nos capítulos 15 e 16 da carta de Romanos. O capítulo 15 de Romanos, amados, é uma sequência do assunto que nós estudamos no capítulo 14, que foi no nosso último encontro. No capítulo 14 nós estudamos sobre a tolerância com os fracos na fé, aonde nós aprendemos sobre a tolerância em relação à alimentação e também em relação à diferenciação de dias entre os irmãos da igreja de Roma. E hoje nós começamos o capítulo 15 com um tom de continuidade do assunto do capítulo 14, onde lá era a tolerância com os fracos. E Paulo, ele começa o capítulo 15 no versículo 1 dizendo assim: mas nós que somos fortes, ou seja, há aí uma contraposição ao que ele acabara de dizer no capítulo 14. Mas nós que somos fortes, devemos o que? Suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vamos ler até o 3. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Dando continuidade ao assunto que Paulo vinha aqui ministrando aos irmãos sobre a fraqueza daqueles, fraqueza na fé, fragilidade da fé daqueles que ainda não gozavam da firmeza espiritual, da confiança, da fortaleza espiritual. Ele está aqui dizendo também aos irmãos que não é por causa da nossa força espiritual que nós devemos nos estribar e nos sobrepor aos irmãos que não têm a mesma força espiritual que nós temos. Pelo contrário, Paulo nos orienta a suportar as fraquezas. O que é suportar as fraquezas? É conviver com descendência com aqueles que são mais fracos, é conviver com amor, se colocando no lugar do outro, não querendo se sobrepor ao outro em conhecimento, em força, em espiritualidade, tá? No versículo 2 ele diz: cada um deve agradar ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Paulo está dizendo que a gente tem que se preocupar com os irmãos na fé, com os irmãos que estão conosco, entre nós, à nossa volta, tentar agradar a todos, se possível for. Nós não podemos ser individualista ou egoísta, pensando em satisfazer o nosso próprio ego, os nossos próprios desejos, ou defender as nossas próprias teses sempre, nunca concordando com o ponto de vista do outro. É sobre isso que Paulo está dizendo. Nós devemos ser sábios, suportar as fraquezas dos outros, é também tolerar os pontos de vista dos outros, a ideia dos outros, a opinião do outro, porque a pessoa que ela não tolera a opinião do outro, ela é uma pessoa antissocial, ela é uma pessoa desagradável no núcleo social onde ela vive, porque só a palavra dela é verdadeira, só ele é sabido, só ele resolve, só ele tem coragem, e assim por diante. E para exemplificar isso, Paulo traz o maior exemplo de humildade para nós. Quem que ele cita aqui no versículo 3?
Jesus Cristo, dizendo assim: olha, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Paulo cita aqui uma parte do Velho Testamento para esclarecer que Jesus também não agradou a si mesmo. Pelo contrário, ele estava sempre procurando ouvir as pessoas, dar voz àquele que não tinha voz, dar oportunidade àquele que não tinha oportunidade, abraçar aquele que era excluído da sociedade. Até leprosos Jesus tocou, Jesus abraçou, porque ele incluía, ele buscava as pessoas que não tinham oportunidade. Nós também devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo, não procurar agradar nós mesmos primeiramente, mas agradar aos irmãos na fé. Queridos, isso também não quer dizer que você só tem que fazer o que os outros mandam. Paulo não está dizendo isso, não. Paulo não está dizendo para nós dizermos: Maria vai com as outras. Não. Em relação à nossa fé, às doutrinas bíblicas, isso aqui é na questão de relacionamento interpessoal no corpo de Cristo. Os irmãos estão me compreendendo? Amém? Aleluia. Aqui no versículo de número 3, como eu já disse, ele reforça que não fazer caso das convicções dos outros só para agradar a nós mesmos destrói a obra de Deus. Como assim, pastor? Destrói a fé de muitos irmãos entre nós. Quantas pessoas que já naufragaram na fé com a desculpa de que alguém o pisou, de que alguém o perseguiu, de que alguém o feriu, de que alguém o ignorou, de que alguém o caluniou? Quantos de vocês já ouviram testemunhos assim? Então é sobre esse aspecto que Paulo está falando aqui. E no versículo 4 ele afirma, depois de ter citado uma referência do Antigo Testamento no versículo 3, ele ratifica que toda a Escritura, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está se referindo aqui à Escritura do Antigo Testamento, que era a Escritura que eles tinham como referência naquela época. Paulo aqui está ratificando que o Antigo Testamento, ele é importante, ele é imprescindível também para nos revelar o Senhor, o Deus das nossas vidas, a quem nós devemos servir com toda a piedade e com toda a humildade nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo número 7, ele diz assim: portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Por que é que Paulo está falando isso aqui, queridos? Como eu disse para vocês, desde o capítulo de número 12 eu venho reforçando esta afirmação de que a igreja de Roma, ela era uma igreja mista, formada por cristãos oriundos do judaísmo e formada por cristãos oriundos do paganismo. Então eram pessoas que tinham uma formação cultural diferente, e isso causava um certo desentendimento, um certo desalinhamento com os irmãos. Por isso que Paulo está aqui reforçando: portanto recebei-vos uns aos outros. Ou seja, não importa se seja judeu, não importa se seja gentil, não importa se ele prega que tem que guardar a Páscoa ainda, não importa se ele come carne, receba uns aos outros no Senhor, como Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Ou seja, Cristo não fez distinção entre vocês para os receber para o Pai. Portanto, também não façam distinção entre os irmãos, não excluam uns aos outros, mas recebam no Senhor, aleluia, para a glória de Deus. No versículo 8 ele continua: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos pais. Ele está colocando aqui
que Cristo, ele veio da circuncisão, ele veio da linhagem dos judeus, simplesmente para que se cumprisse a promessa de Deus aos pais, mas que Deus ele seria poderoso para trazer Cristo de qualquer linhagem que Deus quisesse. Ele só está colocando aqui, amados, que Cristo, apesar de ter vindo dos judeus, ele também poderia ser perfeitamente dos gentios, como ele vai na sequência no versículo 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome, aleluia. E nessa parte aqui do versículo B, a parte B do versículo 9, ele cita 2 Samuel, capítulo 22 e versículo 50, quando é escrito ali o cântico de Davi, e Davi, pelo Espírito de Deus, já coloca esta frase profética ali no seu cântico, que os gentios louvariam ao Senhor, louvariam ao nome do Senhor. Depois ele cita Salmo de número 18, versículo 49, e no versículo 11, onde ele diz: e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. No versículo 12, e outra vez diz, aí ele cita o profeta Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e aquele que se levantar para reger os gentios esperarão, aleluia. E ele conclui o raciocínio do versículo 13 dizendo: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, aleluia. Paulo roga aqui a Deus que aqueles irmãos, aquela igreja, ela seja cheia abundantemente da fé, quando ele diz em crença, da fé em Jesus Cristo, aleluia. E assim eles andam cheios da esperança. Posso andar na luz e cheio da esperança. Que esperança é essa? Da salvação pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O caminhar da nova criatura, do Filho de Deus, aquele que caminha não mais segundo os rudimentos da lei ou da carne, mas segundo a orientação do Espírito de vida para a vida eterna, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo de número 14, nós encontramos a afirmação. Paulo ele começa agora a falar do seu apostolado. Até o versículo número 13, Paulo ele está nos dando o exemplo da abnegação em Cristo, que nós devemos ser abnegados como Cristo foi abnegado por nós, não apontando os defeitos, as falhas, as fraquezas dos nossos irmãos, mas suportando uns aos outros, aleluia. A partir do versículo 14, Paulo ele vai falar do seu apostolado, dos seus propósitos como servo de Deus e da sua alegria em ser um servo de Deus, em ser um missionário para o serviço do Senhor. Versículo 14 ele diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios da bondade ou de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, versículo 15, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Ou seja, eu não estou escrevendo só por segurança, só para vocês não se esquecerem, mas eu tenho convicção que vocês já conhecem, que vocês já receberam o conhecimento. Ele reconhece a bondade e o conhecimento da palavra na vida dos romanos, da igreja em Roma. Mas ele, como apóstolo de Deus, como ele continua aí no versículo 16, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo ele não tinha vergonha de se autodeclarar apóstolo dos gentios. Parecia assim uma certa audácia de Paulo diante dos apóstolos judeus,
judeus, dos demais apóstolos, porque ele sempre reforça: eu, apóstolo dos gentios, enviado para os gentios, constituído apóstolo por Jesus para os gentios. Por que ele sempre falava isso? Não era para afrontar os judeus, mas para externar a sua preocupação com a salvação dos gentios, com a salvação de todos aqueles que se inclinarem para o Evangelho de Cristo, que receberem as boas novas de Cristo. Então Paulo, ele tinha alegria, de certa forma ele tinha um orgulho, como ele diz aqui no versículo 17: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Isso não quer dizer que Paulo se gloriava de ser apóstolo dos gentios, de ser o apóstolo que andou a quantidade maior de continentes, que evangelizou a quantidade maior de países da sua época. Mas a glória que ele sentia aqui não era um orgulho próprio, era um prazer, era um gozo de se gastar e deixar ser gastado, aleluia, em favor dos gentios, em favor das nações, pelo Evangelho de Cristo. Como ele diz no versículo 18: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Ele está dizendo aqui: olha, eu estou falando daquilo que eu mesmo pensei, ou que eu não vou inventar nada para engrandecer aqui a minha pregação. Eu não ousaria dizer nada a vocês sem que Deus mesmo tivesse feito na minha vida. Ou seja, o que eu prego a vocês é um testemunho de vida próprio, é que eu trago a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Que também a nossa pregação, queridos, seja o nosso próprio testemunho. Que as pessoas, ao ouvirem a nossa pregação, elas possam contemplar o nosso sermão na nossa vida diária, assim como as pessoas contemplavam na vida de Paulo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não há mal algum em alguém falar emocionado e alegremente de Deus, ou do que Deus está fazendo através de nós. Se falarmos com humildade e gratidão a Deus, não há mal algum. E Paulo, ele não fala com engrandecimento próprio, ele fala com gratidão, com alegria deste assunto. Aleluia! Nós não devemos nos gloriar em nós mesmos, mas nos gloriar no Senhor, que está nos usando como instrumento para levar a Cristo às nações. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Versículo 19: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores de Jerusalém até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. De Jerusalém até ao Ilírico. Paulo, aqui ele pega dois extremos do seu ministério: Jerusalém na parte sul e o Ilírico na parte norte, na Europa. O Ilírico é uma região hoje que corresponde à costa leste da Itália, mais ou menos na altura de Roma, mas do outro lado do mar Adriático, uma das regiões mais distantes a noroeste de Jerusalém, por onde Paulo andou nas suas viagens missionárias. E ele está dizendo: olha, de sorte que eu andei de norte a sul, de leste a oeste. É mais ou menos isso que ele quer dizer, levando a palavra de Deus com poder e com sinais. Aleluia! Ele está dizendo que Jesus era com ele em sinais, por onde ele andava pregando o Evangelho. Jesus corroborava com ele, assinava embaixo através dos sinais. Quando ele diz aí, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo, ele está declarando que ele não teria feito nada se o Espírito Santo não houvera sido com ele. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já houvera sido nomeado, mas para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado, versículo 21, o verão, e os que não ouviram o entenderão. Observe que neste capítulo Paulo está sempre citando, na parte B, uma citação do Antigo Testamento, uma profecia do Antigo Testamento a respeito daquilo que estava acontecendo agora no seu ministério.
Ele está dizendo, queridos, que ele foi a lugares onde Cristo ainda não era conhecido. Não é simplesmente porque ele não queria edificar sobre fundamento alheio, não é simplesmente porque ele não queria pregar onde Apolo já tinha pregado, porque isto aconteceu. Ele pregou em lugares que Apolo já tinha pregado, ele pregou em lugar que Barnabé já tinha pregado e ganhado almas, ele anunciou o evangelho em lugar que Filipe já tinha constituído igreja. Não era isso que ele queria, eu quero ir, eu quero ser inédito por onde eu passar. Não era esse pensamento que Paulo tinha. Ele tinha fome e sede de pregar o evangelho a quantidade maior de pessoas que ele pudesse alcançar. Então ele queria levar o evangelho onde as pessoas ainda não tinham chegado, para que ele conseguisse salvar aqueles que ele pudesse salvar do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho lindo esse pensamento de Paulo, porque eu vejo pessoas hoje querendo abrir igrejas aonde já tem igrejas, querendo fundar ministério aonde já tem ministérios consolidados, aonde não está sendo necessitado do evangelho. Enquanto a Macedônia está do outro lado, pessoas gritando: passa a Macedônia, a igreja de Imperatriz, e ajuda-nos. Às vezes nós estamos focados em abrir igreja ao lado de outra igreja, só para disputar os membros daquela igreja. Paulo, ele ia para onde não tinha crentes, para onde não tinha cristãos, anunciar a Jesus, ganhar almas de fato e plantar igrejas. Este sim é um trabalho de plantar igrejas, e eu louvo a Deus. Oxalá as nossas lideranças atuais tivessem este mesmo desejo, esse mesmo objetivo, esta mesma convicção, e perseguissem esse objetivo. Aleluia. E eu gostaria de citar aí o versículo de número 29, quando Paulo diz: a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Ele diz assim, ainda resumindo ou reafirmando o que ele descreveu nos versículos anteriores: e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Que plenitude é essa que Paulo tinha convicção que chegaria a Roma quando ele fosse visitar aquela igreja? É exatamente, amados, o mesmo poder, os sinais, os prodígios, as maravilhas, aleluia, da bênção do evangelho, a graça de Deus, o poder da graça e a presença de Cristo na sua vida, no seu ministério. Se tem uma pessoa que não pode faltar no ministério de um cristão, é Cristo, queridos. Infelizmente nós temos hoje muitos cristãos por aí com ministérios que na verdade são mais carreiras do que ministério. Se diz uma carreira cristã, um ministério cristão, mas na verdade é um ministério gospel, é um ministério de fama, que tem levado as pessoas ao delírio, ao choro, mas não por Jesus, por causa da fama, por causa do delírio. Que a plenitude de Cristo, ela seja presente no evangelho em que nós pregamos e vivemos, querido. Que nós desapareçamos, diminuamos e Cristo apareça através das ações da igreja, através das nossas vidas. Aleluia. E o versículo número 30, Paulo, ele suplica aquela igreja que ore por ele. Mesmo Paulo sendo o maior missionário da sua época, o maior apóstolo, o apóstolo mais famoso da sua época, ele não se gabava disso, ele não se estribava nos seus conhecimentos, nas suas diversas línguas que ele dominava. Ele orava, era um homem que orava, era um homem que jejuava, era um homem que se humilhava na presença de Deus, e ele ainda não estava satisfeito com isso. Ele suplicava à igreja que batalhasse por ele em oração, conforme está aqui no versículo 30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Porque ele tinha convicção que Deus é quem o capacitava, que Deus é quem o levava, quem o conduzia e quem lhe dava vitória em meio às tentações. Então nós observamos aí que
todo esse capítulo de número 15, Paulo, ele na primeira parte está trazendo o exemplo de Cristo, o exemplo de abnegação em Cristo, para que nós também sejamos cristãos abnegados, e na segunda parte ele está falando do seu prazer, da glória que ele sente em fazer o ministério, e como ele faz esse ministério, como ele desempenha este ministério, o ministério da pregação do Evangelho, e nós também devemos seguir este exemplo. E aí no capítulo número 16, que já é uma espécie de despedida, uma espécie de recomendação, saudações e votos, Paulo ele começa o capítulo 16, você está com sua Bíblia aberta, no versículo 1, recomendando uma irmã chamada Febe, e ele diz: olha, recebam a irmã Febe, a qual serve a igreja que está em Cencreia. Cencreia era uma localidade, né, metropolitana de Corinto, uma cidade grega. Corinto, uma grande igreja, e Cencreia era adjacente ali de Corinto, e certamente pela forma como Paulo descreve, a irmã Febe seria uma espécie de diaconisa. Naquela época já existia o trabalho também de algumas mulheres ali presentes, é tanto que Paulo nesse texto cita pelo menos o nome de 8 mulheres que serviram ao Senhor, que eram exemplos de serviço prestado na casa de Deus. E a irmã Febe não era diferente, ela era uma obreira ali na igreja de Cencreia, e partindo para Roma, não sabe se era uma viagem de negócio ou uma viagem exclusiva para levar a carta de Paulo, mas ela dá a entender que ela é a portadora da carta de Paulo, porque senão não haveria sentido de ele recomendar que ela fosse recebida pela igreja, pelos irmãos ali. Então eu quero dizer, queridos, que ao contrário de como muitos defendem que Paulo era machista, que Paulo não gostava de mulheres, o ministério de Paulo, assim como o ministério de Jesus, ele era sempre acompanhado de um serviço valoroso, de mulheres valorosas, e Paulo ele fazia questão de citar nas suas cartas, na conclusão das suas cartas, e valorizar o serviço prestado, não só dos homens, dos apóstolos, obreiros, mas também das mulheres, que ali se evidenciavam, se destacavam na prestação de serviço no ministério cristão. Portanto, aleluia, o cristianismo não é uma religião machista, quando muitos pregam e defendem por aí. O cristianismo é uma religião inclusiva, aleluia, que inclui todo tipo de pessoas, que aceita todo tipo de pessoas. Nós seguimos rigorosamente o que a Bíblia nos orienta, nós vamos e buscamos as pessoas, aleluia. Mas o cristianismo, além de ele ser uma religião inclusiva, ele é uma religião transformadora, aleluia. Deus pega um ladrão que chega aqui e transforma em uma nova criatura. Deus pega aqui um homossexual que chega aqui e transforma em um homem de Deus, uma pessoa renovada e restaurada. Deus pega a prostituta que chega aqui e transforma em uma mulher séria, aleluia, uma mulher de respeito na sociedade. O evangelho é inclusivo, mas ele é transformador, aleluia. E eu quero convidar você a ser transformado pelo poder do evangelho, aleluia. O evangelho não é machista, não, senhor. O evangelho não é homofóbico, não, senhor. O evangelho de Cristo, ele é inclusivo, mas ele é transformador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Paulo ele dá continuidade aqui no versículo 16, saudando alguns irmãos. Observa que ele vai relacionando. Ele pede para saudar Áquila e Priscila, que foram obreiros em cidades anteriores, em viagens missionárias que ele já tinha servido, e os irmãos foram para Roma. Ele pede para saudar também a igreja que está na casa tanto de Áquila como também de Epêneto e de Maria e de Adrônico e de Junia, que é citado como apóstolos aqui
que prestaram um serviço, que se destacaram entre os apóstolos, Amplíato e Urbano e Herodião e muitos outros nomes aqui, mulheres como Trifena, Trifosa, Pérside também, que se destacaram no ministério do Senhor ali, é citado aqui. Por que Paulo faz essa relação? Porque as igrejas daquela época não se reuniam como nós nos reunimos aqui na congregação Nova Sião, na congregação Filadélfia, na congregação Sol da Justiça. As igrejas se reuniam em residências, em casa de irmãos, e aquele irmão que acolhia aquela igreja era uma forma de liderança ali da igreja local. Por isso Paulo ele faz essa saudação aqui detalhada de cada irmão, de cada personalidade aqui. E eu quero aqui, para concluir, lá no versículo número 22 da carta do capítulo 16, Paulo, aliás, nós temos aqui uma revelação, né? Apesar de a carta ser de Paulo, não foi Paulo que escreveu ao próprio punho, como ele escreveu algumas outras. Timóteo, por exemplo, aqui o escritor da carta foi o irmão Tércio, o escriba Tércio, ele diz: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. E a partir aqui agora, do versículo de número 22, vai a saudação dos irmãos que estão com Paulo para aquela igreja, até o versículo aí de número 20, por exemplo, eles estão mandando saudação para os irmãos que estão na igreja de Roma, que estão na cidade de Roma. A partir do versículo 20, precisamente, começa então o envio de saudação daqueles que estavam com Paulo, e eles citam aqui alguns nomes também, tentando não deixar ninguém de fora. Paulo ele valorizava as pessoas que trabalhavam, os seus companheiros, seus colaboradores. Nós também precisamos valorizar aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão na casa de Deus, aqueles que estão se esmerando, se gastando e deixando gastar, aleluia, pela obra, pelo reino de Deus. Nós saibamos reconhecer, amados, o talento e o trabalho prestado dos nossos irmãos. Nós somos líderes, temos que ter cuidado para não esquecer da nossa equipe, dos nossos liderados, porque nós só somos líderes de sucesso porque temos uma equipe de sucesso nos ladeando. Eu só sou um pastor de sucesso porque tenho uma igreja de sucesso ao meu lado, me apoiando, me ajudando. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos dê graça para que nós possamos colocar em prática as doutrinas que aprendemos em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Nós aprendemos doutrinas cristãs, doutrinas bíblicas, teologia, do capítulo 12 até o 16. Nós aprendemos como nós devemos nos comportar, como nós devemos corresponder às doutrinas aprendidas até o capítulo de número 11. Então colocamos em prática, queridos, sejamos crentes abnegados e não orgulhosos, sejamos crentes solidários e não individualistas, e não egoístas, e não egocêntricos. Que o Senhor te abençoe e você tenha habilidade para colocar em prática todas estas habilidades cristãs. A paz do Senhor Jesus para o teu coração.